Vamos para a palavra, louvado seja Deus, Mateus capítulo 28, que Deus abra o nosso entendimento. Vamos para a palavra, louvado seja Deus, e vamos receber a nossa vitória no dia de hoje. Em aumentar a nossa fé nesse dia e que nós possamos, através da fé, receber a nossa vitória. E através da tua fé, tu recebe o teu milagre, tu recebe a resposta que vem de Deus. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a fé, não perca. Você pode passar pelo vento, pela tempestade, você pode passar pelo deserto, você pode passar pela fornalha, você pode entrar na cova dos leões, mas lembre-se que o Senhor está contigo e vai te tirar dessa prova, vai te tirar desse vento, ele vai acalmar o vento, louvado seja Deus. Mateus capítulo 28, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Olha só, logo no início da mensagem, o Espírito Santo de Deus já me chama a atenção. O que aconteceu? Houve um grande terremoto. Na verdade, é aqui que ele fala. Houve um grande terremoto. Você sabe, né, que quando tem terremoto, move pedras, move árvores, né? O terremoto, ele é algo tão forte que ele move as coisas do lugar. E esse terremoto, ele não veio para destruir. Esse terremoto que aconteceu aqui, sabe o que foi que aconteceu? Foi para tirar a pedra do sepulcro para que Jesus saísse. Olha só, gente. Então, nem todo terremoto que está acontecendo na tua vida, oh Deus, eu já estou recebendo para mim. Esse terremoto que eu tô passando por aqui, então significa que vai ter porta aberta para mim. Olha só, gente. Porque às vezes, né, as pessoas olham, eu estou passando pela tempestade, eu estou passando pelo terremoto, eu estou passando por isso, mas isso aí, ó, tá abrindo porta para você. Isso aí pode ser uma porta aberta para você, e isso que nós temos que entender. Eu recebi, e eu creio que a porta já está aberta com o terremoto que eu vivi esse final de semana. Esse final de semana eu chorei e sorri, chorei e sorri. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então eu creio, a porta já está aberta. Olha só. Na palavra de Deus, Deus se revela dar a resposta para nós, gente. É isso que você precisa entender. Você precisa buscar a palavra de Deus e entender a resposta. No início da mensagem, eu já entendia que Deus já me deu o entendimento da minha resposta. Louvado seja Deus e agradecido. Eu já agarrei para a minha vida. Olha só. Houve, ó, eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Louvado seja Deus. Interessante. Nós, quando estamos com dificuldade e problemas, a gente não consegue se acalmar, né? Anda de um lado para o outro, corre para um lado e para o outro, quer falar com alguém, quer conversar com alguém, quer que a pessoa dê uma palavra para você. Só que aqui o que aconteceu? O anjo veio num terremoto e sentou na pedra. Na pedra que estava ali, louvado seja Deus, impedindo Jesus sair do sepulcro. E olha só, o anjo sentou aonde? No lugar que era o problema. Então, louvado seja Deus, engrandecido, quando o Senhor envia o anjo, meu querido, minha querida, é para te dar a vitória. E houve o terremoto, nesse terremoto, louvado seja Deus, o anjo veio com ele para abrir a porta do sepulcro. Você está assim atordoada? Então, Rose, presta atenção, Rose. Recebe a tua vitória, porque o Senhor, ele veio abrir a porta para você. Ele veio te dar a vitória, Mali. Ele veio te dar a vitória, Evanilda. Como ele veio me dar a vitória. Eu acordei nesse terremoto. O que o terremoto faz, gente? Ele causa medo na gente, né? E eu confesso para vocês, não é porque eu oro que eu não tenho medo. Ai, a irmã é a corajosa. Ai, a irmã é a forte. Não, gente. Eu tenho dúvidas. Eu preciso de resposta de Deus. Eu preciso entender os planos de Deus. Eu preciso entender a vontade de Deus. Então, ontem eu estava nesse terremoto aqui também.
Só que hoje o Senhor veio trazer a resposta para mim e para você, que disse que está aí com medo. É isso que o terremoto faz na nossa vida. Ele nos dá medo, não é verdade? Quem é que fica feliz de ver o terremoto? Quem é que fica feliz? Quem é que fica tranquilo quando está anunciando um terremoto? As pessoas querem se esconder, as pessoas querem se proteger, as pessoas que ficam preocupadas com o que vai acontecer nesse terremoto. Só louvado seja Deus que esse terremoto é diferente. Esse terremoto aqui que aconteceu foi resposta de Deus. Esse terremoto que aconteceu foi para trazer vida. Esse terremoto que aconteceu, louvado seja Deus engrandecido, foi para quê? Para que Jesus viesse à vida novamente. Né? Oh, que maravilha! Obrigado, meu Deus, obrigado. Eu já tenho minha resposta. Ontem eu pedi para duas pessoas orar por mim, as pessoas que eu confio, né? E que estavam desocupadas para conversar comigo. Falei a situação e disse: ore, porque eu preciso de uma resposta de Deus. Eu não pedi resposta das pessoas, eu não pedi que as pessoas me dessem a direção do que eu ia fazer. Eu pedi para as duas pessoas orar para que Deus me desse a direção, que elas me ajudassem para mim poder tomar a decisão, entendeu? E aí o que aconteceu? Deus veio com essa palavra, então eu já recebi a minha resposta. Tudo o que aconteceu foi para que uma porta se abra. Então, tudo que você está acontecendo é porque está aberta, porque ela já estava aberta aqui. Ela já está aberta. Você sabia que a porta que Deus tem para nós, ela se abre primeiro no reino espiritual? É primeiro, por quê? Porque a nossa guerra primeiro é no reino espiritual. Então, para as bênçãos chegarem até você, para as bênçãos chegar na minha vida, há uma guerra espiritual. Então, a porta ela se abre primeiro no reino espiritual. Por isso que a porta já está aberta. Ela já está aberta para você, já está aberta para mim. Louvado seja Deus. Obrigado, meu Deus. Agora escute. Aí o que aconteceu? Removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo. Olha o que o Senhor está falando com você, Valcineide. Não tenha medo. Olha o que o Senhor está falando comigo. Não tenhas medo. Porque ontem, gente, a decisão que eu tenho que tomar na minha vida, eu estava com bastante medo. Eu estava, mas por essa palavra eu não tenho mais medo. Por essa palavra eu não estou mais com medo, louvado seja Deus. Então, aqui o anjo veio dizer para você que está passando por essa situação, não tenhas medo. Deus está com você nesse negócio. Deus está conosco, louvado seja Deus. E tem porta aberta para você. E tem porta aberta para mim, louvado seja Deus. O terremoto, você viveu um terremoto, você viveu aí as dores, você passou por alguma luta, você passou por alguma coisa que te causou medo da decisão que você ia tomar, mas o Senhor veio aqui, ó, te dar a resposta, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui dentro são pessoas que Deus veio trazer a resposta para você. Você que estava precisando tomar uma decisão e estava com medo, o Senhor veio aqui falar com você e ele diz, porque eu estava com medo, gente. Eu não escolhi essa palavra, eu não escolho palavra. Eu peço para o Espírito Santo me dar a palavra. E ele me deu essa palavra. Louvado seja Deus engrandecido. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscando a Jesus que foi crucificado. Olha só. Então, se nós buscamos a Jesus, gente, nós não temos que ter medo. Nós temos que ter o quê? Fé, não é verdade? Se você está passando por luta, eu estou passando por essa luta, mas o que que eu fiz? Eu fui buscar Jesus em oração. Eu fui orar, fui chorar. Você, eu tenho certeza que você já orou, que você já chorou para Ele, que você já buscou a Ele. Então, Ele está dizendo aqui, em que buscais a Jesus que foi crucificado? Aí o que que Ele fala? Ele não está aqui, porque já ressuscitou.
como havia dito, 20 vezes o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Quero dizer para você que você vai sair de algum lugar. Tem pessoas aqui que Deus vai te tirar de algum lugar. Porque, olha só, Jesus estava onde? Jesus estava no sepulcro. Não é verdade? Houve o terremoto, o anjo veio e Jesus saiu, né, do sepulcro, saiu da morte para a vida. Você vai sair dessa morte para a vida. Você vai sair desse problema para a tua vitória, para a solução. Você vai sair dessa enfermidade para a saúde. Você vai sair dessa depressão, você vai sair dessa situação que você está, louvado seja Deus. É só você crer, e eu creio. O lugar vai estar lá. O lugar vai estar lá. Olha só, era nesse lugar que eu morei, era nesse lugar que eu sofri, era nesse lugar que eu estava morto, que eu estava sepultado, era nessa situação que eu estava, mas Jesus veio com, eu passei por um terremoto, eu chorei, eu passei por uma luta, mas Jesus veio e me tirou da situação. É isso que Jesus vai fazer na tua vida e na minha vida, porque eu recebo essa resposta de Deus. Escute. E depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou aos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E aí o anjo fala para elas, vão e diz aos discípulos. E diz aos discípulos o que aconteceu, né? E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor, e grande alegria correram e anunciá-lo aos seus discípulos. É interessante que elas ficaram com medo, elas estavam com medo, elas estavam chorando por causa do Senhor. E o que aconteceu? Por causa da situação, e elas saíram daquele lugar com alegria. Eu creio que você vai sair desse lugar que você está vivendo, dessa situação que você está vivendo com alegria. Eu creio que eu vou sair dessa situação com alegria. Meu Deus do céu, essa palavra é maravilhosa, gente. Essa palavra foi a resposta que eu pedi a Deus. E por isso que eu digo, se você quer resposta de Deus, vai primeiro tu oras, depois tu vai para a Bíblia. Porque a resposta que vem através da palavra de Deus, meu querido, minha querida, não tem falsa revelação, não tem falsa profecia, porque a palavra de Deus é verdadeira. Você quer uma resposta de Deus? Vá orar e abra a palavra, porque a palavra é verdadeira e ela se cumpre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Às vezes você vai para as lives de revelações que não vem dentro da palavra. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece? A revelação não se cumpre. Por quê? Porque não veio de Deus, porque não veio na palavra. É um povo que se alimenta de revelações emocionais. É um povo que dá mais crédito às revelações do que a palavra de Deus. Gente, o véu foi rasgado. Jesus quer falar com você. Jesus quer, ele mesmo quer te dar a resposta. Sabe por quê? Porque ninguém vai poder te dar uma direção errada. Como eu disse, quantas pessoas estão aí em casamentos que não era para estar, porque alguém disse, esse homem é para ser teu esposo, essa mulher é para ser tua esposa, não, esse trabalho é para ti, não, é para te comprar esse carro. Quantas pessoas vivem através de revelações? A gente tem que viver através da oração e da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e ela se cumpre na nossa vida, ela traz à existência nossas promessas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E você não vai poder culpar ninguém. Não, eu estou nessa situação por causa do profeta tal. Eu estou nessa situação por causa do pastor tal. Eu estou nessa situação por causa da missionária. Eu estou nessa situação por causa de alguém que eu fui pedir oração. Não, gente. Ore e vá para a palavra de Deus. Peça ajuda em oração, mas a resposta é Deus que vai te dar.
Como ontem eu pedi ajuda para duas pessoas de oração, mas eu disse: eu não quero que vocês me dêem a resposta, eu quero que vocês apenas orem, porque quem vai me dar a resposta é o Senhor. E com essa palavra ele já me deu a resposta. E com essa palavra ele está te dando a resposta. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. As pessoas que são firmes, as pessoas que se enraizam em revelações humanas, em revelações, né? O que que acontece? Elas não conseguem se firmar na palavra, elas não conseguem viver da fé. Ela vive da fé dos outros, mas ela não vive da sua fé em Deus. Ela não vive, elas não ouvem a voz de Deus, elas ouvem a voz dos outros. Por quê? Porque elas estão esperando a resposta dos outros. E a ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. A ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. Você que está orando por uma esposa que entra em live de revelação, querendo, né? Às vezes você vai para uma live de revelação querendo que Deus use alguém para dizer para você: olha, deixa essa mulher, porque essa mulher não é tua, a outra que é tua, ou então você quer, esse homem é para ti, vai casa com esse homem, que esse homem é de Deus. Não é assim não, gente. Deus, ele tem que se revelar para você a resposta. No teu coração, tem que ser confirmado no teu coração essa aliança, essa porta aberta, tem que ser confirmado no teu coração a vontade de Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Então, essas mulheres, ela recebeu uma ordem para elas anunciar que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ido, louvado seja Deus, para ao encontro dos discípulos. Essas mulheres saíram anunciando o evangelho. Tem pessoas, né, que são contra as mulheres levar o evangelho. Mas, gente, são pessoas que não vivem da palavra, né? Porque aqui, o que que aconteceu? Essas mulheres foram as primeiras a anunciar que Jesus estava vivo, que Jesus não estava mais no sepulcro, que Jesus não estava morto, que houve esse terremoto ao qual tirou o nosso Senhor do sepulcro, que cumpriu a promessa que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, essas mulheres também são evangelistas. Então, se alguém entra, se alguém chega com você, dizendo que você não pode levar o evangelho porque você é uma mulher, não dê ouvidos, não. Dê ouvidos, sabe o quê? A palavra de Deus. Os anjos aqui anunciou a essas mulheres e deu uma ordem para elas irem anunciar aos discípulos que Jesus vive e reina para sempre. Que Jesus tinha ido ao encontro deles. Escute. E aí, e saindo elas presurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Então, quando elas iam anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo, o que que aconteceu? Jesus foi ao encontro delas. E hoje Jesus está indo ao teu encontro. Olha só, houve um terremoto, houve uma porta aberta, e o que que aconteceu? E ainda o Senhor veio ao encontro dessas mulheres. Então significa o quê? Que Jesus confirma que Ele está contigo, que Jesus veio ao teu encontro, louvado seja Deus, engrandecido, falar para você que tudo aquilo que o anjo falou para você é verdade. Ele se apareceu para aquelas mulheres. E olha só, indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro dizendo: eu vos saúdo. Olha que maravilha, gente. Aquelas mulheres que tinham vivido um medo, aquelas mulheres que tinham ido buscar a Jesus no sepulcro. Chegam no sepulcro, não encontram mais Jesus. Encontram alguém dizendo que ele está vivo, que ele tinha ido para o encontro com os discípulos. E agora, no caminho, que o anjo manda as mulheres anunciar que Jesus estava vivo, o próprio Jesus se aparece para elas. Lembra o que eu disse? Que nós temos que ter resposta do próprio Jesus. Então é isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio ele mesmo trazer a tua resposta, a minha resposta. Glorificado seja Deus, a porta está aberta para você.
a porta, essa situação difícil que você está vivendo, esse terremoto que você está vivendo, eu não sei o que você chorou, eu não sei o que você passou, mas isso veio para que você recebesse a porta aberta, para que você recebesse aquilo que vem de Deus para a tua vida, porque você tem orado, porque você tem buscado o Senhor. Então, se você tem orado, elas foram buscar o Senhor, elas foram lá no sepulcro para estar perto do Senhor, mesmo que o seu corpo estava ali adormecido, né? Mas elas estavam lá buscando ao Senhor. E o que foi que aconteceu? Nessa busca, elas viram que Jesus não estava mais no sepulcro, que Jesus não estava mais naquele lugar e que ele tinha saído, que ele estava vivo e reina para todo sempre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, ele saudou as mulheres e disse o quê? E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Olha que maravilha, né, gente? Ontem eu estava orando, falando com Deus, e eu estava falando para Deus, né, que a água, o oceano, ela cabe na mão de Deus, na mão de Deus. Então, quando eu estava orando ontem, que eu me prostei aos pés do Senhor, eu disse: Senhor, tu és tão grande, tão grande, tão grande, né? Eu sempre digo assim: Senhor, eu quero deitar aqui no teu colo. Aí depois eu digo assim: não, Senhor, eu não vou deitar no teu colo, eu quero deitar aos teus pés. Aí veio no meu pensamento: Senhor, mas tu és tão grande, né? Que eu fiquei imaginando os pés de Deus, que lugar, em que parte do teu pé eu tô. Interessante, né, gente? Louvado seja Deus, agradecido. Então, indo elas, eis que Jesus lhe saiu em encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram-o aos seus pés e o adoraram. Então, essas mulheres que estavam com medo, essas mulheres que estavam aflitas, o que foi que aconteceu? Elas saíram daquele lugar que era motivo de tristeza para viver a alegria com Cristo. Oh, que maravilha! E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai te tirar dessa situação de tristeza. Ele vai te tirar desse lugar de tristeza. Ele vai te tirar, louvado seja Deus, desse lugar que tem sido um motivo de choro para a tua vida e vai colocar numa situação de alegria. Maravilha, né? Louvado seja Deus. Que palavra, gente, que palavra. Foi a resposta que eu precisava de Deus. E eu ainda disse para Deus: Deus, eu não tenho condições de fazer a live, mas só o Senhor para me despertar, para me acordar e para estar comigo nessa live. E Ele está. E Ele está. E Ele me deu a resposta. E eu tenho certeza que Ele está te dando a resposta. E olha só. Então Jesus disse: Não temas. Olha que maravilha. Não vamos encerrar aqui. Não temas. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então, o Senhor Jesus apareceu, o primeiro anjo falou para elas ir anunciar que Jesus estava vivo. No caminho, o próprio Jesus se aparece para elas e fala a mesma coisa. Ide. Ele diz: não tem mais. Então, mulheres, vocês que têm um chamado, mulheres que estão aqui, que os homens querem parar de dizer para você não falar desse Cristo, de dizer que dizem para você parar de orar, que dizem para você parar de buscar Deus, que dizem para você parar de levar o Evangelho de Cristo. O Senhor está dizendo aqui para você: não temas, não temas esses. E Ele diz mais: ide, ide. Vão dizer, vão falar de Jesus, vão falar que Ele vive, vão falar que Ele reina para sempre, vão falar, louvado seja Deus, agradecido a todos, mesmo que sejam discípulos, mesmo que sejam pastores, mas ide, porque Jesus mandou essas mulheres pequenininha falar com quem? Com os discípulos, com os apóstolos, com aqueles que eram grandes, maiores do que elas, né? Porque o homem, ele é superior à mulher, né? Louvado seja Deus. Então, como muitos dizem, mulher não pode pregar. Mulher não pode pregar, mas se Jesus está mandando a mulher anunciar o evangelho, quem é que vai querer calar a voz daquele que te ordena? Quem é que vai querer calar a voz daquele que disse para as mulheres: ide e anunciai? Tá entendendo?
Então, não deixa ninguém te abater, dizendo que você não pode levar o evangelho, porque o próprio Jesus deu uma ordem para aquelas mulheres. E tem mais, ele deu o comando para essas mulheres ir anunciar aos apóstolos, anunciar aos discípulos. Louvado seja Deus engrandecido. Vão a Galiléia não tem mais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E elas saíram, né? Elas anunciaram a Pedro, elas anunciaram aos discípulos. Louvado. E tanto é que Pedro, ele corre para o sepulcro e encontra, né, o sepulcro vazio. Louvado. Mas primeiro foi anunciado às mulheres que Jesus vive e reina para sempre. Louvado. Então não tenha medo, mulheres, não tenha medo, assim como o Senhor ordenou os homens a levar o evangelho. Assim como o Senhor levantou homens para levar o evangelho, o Senhor Jesus também levantou mulheres para levar o evangelho. E se ele levantou, e se ele ordenou, dizendo para você ir, então não tenha medo aquele que quer dizer para você não anunciar o evangelho. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é que tem poder, porque a palavra de Cristo, porque a ordem que Cristo nos deu para nós anunciar o evangelho é essa que predomina na tua vida. Então essa foi a mensagem. Você que passou por um terremoto, você que passou, louvado seja Deus engrandecido, confirmado aquilo que o Senhor está aqui falando para nós. Vai ser confirmado no teu coração aquilo que o Senhor está falando para você. E o que ele vai, né? Interessante, né? Quando Jesus, ele fala para as mulheres, ide, e, né? Não tem mais, e ide dizer. Então, ele está dizendo, então, sai desse lugar, né? Sai dessa situação que você está. Quando ele diz para você ir, é porque ele vai com você. Eu já disse para vocês que eu só tomo decisão na minha vida se Jesus mandar. Nunca eu sei para onde vou, nunca eu sei o que eu vou fazer amanhã. Por quê? Porque sempre eu procuro a direção de Deus, a resposta de Deus. E esse final de semana eu estava precisando dessa resposta. E hoje aqui ele veio com a resposta: ide. Então, louvado seja Deus, eu já estou alegre. Eu já estou alegre porque eu sei que Deus vai comigo. Então, quando Deus vai comigo, aí ele garante, né, gente? O importante é que Cristo esteja conosco na nossa vida. E quando nós sabemos que ele vai conosco, ele garante. Ele garante teu sustento, ele garante a tua alegria, ele garante a tua vitória, ele garante cuidar de você. O importante é que o Senhor esteja conosco. Para Jesus. Volte para Jesus. Volte para Jesus, saia desse sepulcro, saia dessa morte e venha para a vida. Porque uma vida sem Jesus é uma vida morta. Mas uma vida com Jesus é uma vida, louvado seja Deus, engrandecido, com abundância. A vida espiritual só cresce se você tiver comunhão com Deus. E como é que eu tenho comunhão com Deus? Quando eu tenho comunhão com a palavra. Se você não tiver intimidade com a palavra de Deus, então como é que você vai querer estar firme, firme? Quando as pessoas entenderem o valor da palavra de Deus na sua vida, elas não vão perder tempo com outras coisas. Elas vão separar um tempo exclusivo para buscar a palavra de Deus. Sabe que eu fico muitas vezes triste que as pessoas buscam os outros, buscam profetas, buscam revelações, buscam orações, mas não buscam as escrituras sagradas. E elas continuam desanimadas, elas continuam fracas, elas continuam tristes, elas continuam correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque não firma os seus pés na palavra. Quando teus pés estão firmes na palavra, você vai suportar o vento. Você vai suportar a tempestade, o terremoto, e você vai ver o agir de Deus. Então, dê valor à palavra de Deus, dê valor. A palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Verbo, é o próprio Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Você quer conhecer Deus? Você quer conhecer Deus de ouvir as outras pessoas falar? Abre a palavra de Deus que você vai conhecer
um pouco de Deus, você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. E Deus é maravilhoso, só que as pessoas, eles querem ver as maravilhas nos milagres, né? Eles querem ver a maravilha nas portas abertas, nas curas. Só que a maravilha, gente, é a palavra de Deus. A gente tem que ver as maravilhas da palavra de Deus. Essa maravilha que deu esse entendimento, que esse terremoto, que o terremoto abre porta. Interessante que o Espírito Santo me trouxe à memória que teve um terremoto onde Paulo estava preso, né? Que abriu as cadeias, que abriu as portas das cadeias, né? Dos presos, foi aberto as portas. Também também foi através de um terremoto, não é verdade? Maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. O anjo transmitiu às mulheres que Jesus não estava, como você disse, que você conhece quando o Senhor fala contigo através das pessoas que pregam, como falou com você através de mim. Mas o que foi que aconteceu? Depois, o próprio Jesus se apareceu para as mulheres. Então, é isso. Hoje eu sou um canal na sua vida, mas o Senhor, Ele mesmo, quer se aparecer para você. Tá entendendo? Hoje mesmo, o Senhor, Ele mesmo quer falar com você. Ele não quer só me usar para você, mas Ele mesmo quer falar diretamente com você, face a face. A palavra de Deus, face a face, você está com o Senhor, face a face, né? Entendemos e aprendemos, gente linda de Deus. Oh, meu Deus, só Deus para acalmar os nossos corações, né? Só Deus para gente, só Deus tem o poder. Só a palavra de Deus tem o poder de a gente ver no terremoto uma vitória. Só a palavra de Deus, só o Espírito Santo tem o poder de fazer a gente entender que esse terremoto é uma mudança de vida para nós. Que esse terremoto, pelo menos, né, essa palavra veio com esse sentido para a nossa vida. Que o que estamos passando, a porta já está aberta. Porque o terremoto que aconteceu abriu a porta. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos nos alegrar